fato consumado e comprovado que todas as pessoas que existem aqui nessa terra já sofreram algum tipo de obsessão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns tipos mais comuns, mas vou focar em um que é muito importante e eu tenho certeza que você vai se identificar com a explicação que eu vou dar. Esse tipo de obsessão que eu vou falar é a auto-obsessão. Mas eu quero falar também, vou deixar esse assunto para um outro vídeo, sobre as obsessões que ocorrem através de consciências de outras vidas, né, de pessoas que a gente já foi em outros tempos. Mas esse assunto vai ficar para o próximo. Hoje nós vamos falar sobre a auto-obsessão. O meu nome é Vivian, eu sou terapeuta holística, espiritual, energética, e eu já venho trabalhando com esse assunto há alguns anos. E em nenhum trabalho que eu fiz, durante todo esse tempo, já foram mais de 1000 trabalhos que eu fiz, eu encontrei alguma pessoa que não tivesse nenhum tipo de obsessão. Então é muito provável que se você está assistindo esse vídeo, você passou, está passando, ou vai passar, ou tudo junto, algum tipo de obsessão. E a obsessão que geralmente a psicologia tradicional, né, a terapia tradicional trata, é essa auto-obsessão. É claro que eles não chamam dessa forma, né, eles veem como algum tipo de trauma, eles veem de outro jeito e explicam de outra forma. Mas dentro da minha experiência, eu entendi isso da forma que eu vou contar aqui para vocês. E eu tenho certeza que você vai começar a conseguir perceber também aí no seu dia a dia que você pode estar tendo esse tipo de comportamento, que isso já aconteceu com você e de repente você pode usar essas informações para corrigir alguns comportamentos ou mesmo perceber que você está com esse problema. É fato que nós somos adultos, né? Todo mundo que está assistindo aqui é adulto, e você, lá quando você era criança, ou mesmo dentro do útero da sua mãe, né? Você passou por diversas experiências, na sua adolescência, na sua juventude, e todas essas experiências, elas foram sendo gravadas, né? No seu consciente e no seu inconsciente, e foram sendo gravadas de formas muito diferentes, porque cada pessoa significa as coisas de uma forma. Então eu vou contar aqui uma experiência pessoal, só para vocês entenderem como a gente pode significar coisas de forma totalmente diferente, né? Os meus pais se separaram e eu tenho 2 irmãs, né? E a mais nova era pequenininha, então para ela a separação dos meus pais foi uma coisa. Eu tenho uma outra irmã que ela é um pouquinho mais velha que eu, é 1 ano e 4 meses mais velha que eu, e eu, né, que era a filha do meio. E quando os nossos pais se separaram, cada uma reagiu de uma forma. A minha irmã, em uma conversa, uma vez ela me confidenciou que ela ficou muito chateada, assim, que a chateação maior dela é que a gente tinha uma determinada posição ali, a gente tinha uma condição financeira relativamente boa, e depois que houve essa separação, as coisas ficaram mais difíceis, né? Quem é filho de pais separados sabe como é. E para mim, já foi, eu já tive uma visão totalmente diferente. Eu não via o relacionamento dos meus pais como uma coisa saudável, né? Eu sentia que aquilo ali realmente não estava dando certo, eles brigavam muito. Então, eu comecei a até, de certa forma, desejar que isso acontecesse, porque eu achava que as coisas poderiam melhorar. Então, e uma criança, né, provavelmente também sentiu isso de uma outra forma. Eu não conversei sobre isso com a minha irmã mais nova, mas ela era bem pequenininha, então acredito que talvez conscientemente ela não se lembre de tanta coisa. Mas vocês podem ver que foram 3 pessoas que estavam vivendo a mesma situação, separação dos pais, e todas elas significaram isso de uma forma diferente. E criaram também
possíveis traumas, possíveis sentimentos limitadores, coisas que podem travar a tua evolução aí no decorrer da vida. Só que cada uma viu de uma forma. Então não dá pra gente tratar coisas que são tão particulares como se fosse ser igual para todo mundo, né? Eu não aguentava mais ver brigas, então para mim seria legal, seria bom se eles se separassem, não que tenha sido quando realmente aconteceu, mas era o sentimento que eu tinha, né? Já a minha irmã ficou aquela coisa, né? Vou ver menos meu pai não vai estar em casa, né? E enfim, ela pode ter se sentido de outra forma diferente. A outra que era pequenininha, né, que às vezes ali precisava desse apoio ainda dos pais, né, eu e a minha irmã já mais velha já éramos adolescentes, e a outra era pequenininha, então isso pode ter sido um sentimento talvez de abandono, não sei. Cada pessoa vai sentir de uma forma. E quando a gente está falando em obsessão, né, principalmente nessa auto-obsessão, a gente também está falando de reações diferentes para cada situação. E esse sentimento que eu tive lá na minha adolescência, quando ocorreu a separação dos meus pais, por exemplo, isso pode ter sido uma coisa que passou, uma coisa que não me deixou nenhum tipo de trauma, ou pode ser uma coisa que fica ali no subconsciente quietinho, adormecido. E no futuro, isso pode se tornar uma auto-obsessão. É claro que na psicologia vão chamar de traumas, né? Vão chamar aí que você tem que fazer uma ressignificação desse momento e tal, mas aqui dentro da nossa área, que é a área espiritual, a gente chama de auto-obsessão. Então, eu posso ter criado um conceito lá no passado de que os relacionamentos poderiam ser algo doloroso, uma coisa assim, que as pessoas sempre brigam e que os casamentos não dão certo. Poderia ter criado essa imagem. E isso se torna uma espécie de obsessão, porque eu vou carregando isso para o resto da minha vida. Então, ali na adolescência, ok, tudo bem, né? Não estava me relacionando com ninguém, mas isso pode ter sido despertado em algum relacionamento que eu tive no decorrer da minha vida. Então, chegou em algum momento lá, sei lá, que eu comecei a namorar, né? Ou que eu pensei em me casar, e no meu subconsciente estava aquela informação: os casamentos não dão certo, as pessoas brigam quando se casam, e aí você acaba se sabotando, você acaba tornando esse ato de se casar difícil, justamente porque você tem essa auto-obsessão. Você mesmo causa esse sentimento em si. Você faz com que um sentimento que você às vezes nem lembra mais, nem sabe por quê, né? Que pode ser coisas, como eu disse, do útero, né? Pode ser coisas da infância, de uma época que você era muito pequenininho e você nem se lembra, mas essas cargas, elas vão sendo trazidas da mesma forma. E a gente chama de gatilhos quando acontece uma situação que desencadeia aquele problema, que faz com que a pessoa se lembre de que aquilo aconteceu, mesmo que não seja conscientemente, ela se lembra e então ela começa a ser obsediada por si mesma. Ela começa, de certa forma, a se sabotar. Essas obsessões, elas acontecem por formas-pensamento. Para quem não sabe o que é formas-pensamento, é quando você tem um pensamento tão forte que aquilo é como se tornasse um novo ser que fica ali. Você já viu um desenho animado? Aquele fica de um lado um capetinha e do outro lado um anjinho, e eles ficam falando ali na cabeça do personagem. Então é mais ou menos isso. É como se aquele sentimento, aquela situação que você passou, ela se tornasse um outro ser que fica ali no seu ouvido, né, tentando influenciar você a agir de determinadas formas. Isso também pode acontecer através de sentimentos, né, através de sabotagem, através de pensamentos repetidos que a pessoa tem, através de medos, enfim. Você pode ter um gatilho disso em algum momento
aí da sua vida e você passa a obsediar a si mesmo. Você passa a provocar essa desarmonia no seu próprio interior. E no caso, por você ficar tendo esses gatilhos, você mesmo que permite ou que causa os problemas que fazem com que você se torne obsediado. E como se trata de uma auto-obsessão, não é nenhuma entidade, não é nenhum outro ser, não é nenhuma consciência de outra vida, não é um obsessor comum, né? Não é, por exemplo, sei lá, um parente seu que desencarnou que tá vindo ali te provocar aquele sentimento. É você mesmo que, através daqueles pensamentos repetidos, né, que fica assim, nossa, eu tenho medo de ir ali, nossa, eu não gosto disso, nossa, aquilo é ruim. E você fica pensando tanto aquilo que aquilo toma uma forma e passa a ser uma verdade para você, por mais que aquilo não seja nem um pouco verdade, seja totalmente fantasioso. E essa obsessão, ela acontece da seguinte forma, é como se você separasse pedacinhos da sua vida e cada pedacinho, né, cada quadradinho ali fosse uma sensação negativa ou alguma coisa boa e você separa tudo aquilo em partes. Imagine que lá na sua infância você teve, sei lá, uma perda muito grande, né? Sei lá, o seu pai faleceu quando você era muito criança. E aí te contaram aquilo foi um grande choque para você. E aquela criança que recebeu aquela notícia que não estava esperando, aquele pedacinho, aquele momento ali, vira um trauma. É um pequeno trauma e você pode, com o passar do tempo, esquecer, aquilo pode acabar ficando para trás, mas ele existe, ele está ali. Aí pode chegar um outro momento onde acontece uma situação parecida. Vamos supor que você tenha que dar uma notícia para uma criança de que um adulto faleceu. Ou pode ser que alguma outra pessoa que você gostava faleceu. Naquele momento, esse quadradinho, essa memória que tá ali perdido dentro do seu inconsciente, que você pode ser que não fique remoendo, se lembrando o tempo todo daquilo ali, mas ele tá ali. Então, no momento que acontece alguma coisa similar, você puxa aquele quadradinho, aquela memória, aquele pedacinho que estava escondido e é como se você retornasse àquele momento. Mesmo que você não saiba que está retornando àquele momento, o sentimento que é trazido para você é o sentimento que você teve naquele momento que aconteceu aquele problema. Então hoje você tem 30, 40, 50, 60 anos, não sei quantos anos você tem, mas quando acontece alguma coisa que te puxa aquele momento, o sentimento, ele é lá daquela criancinha que tinha 5 anos quando isso aconteceu com ela. Então é como se você regredisse o seu sentimento para uma criança que não tinha o mínimo de entendimento, ela não sabia ainda o que era morte, isso nunca tinha acontecido com ela, ela não estava preparada para lidar com aquilo. E hoje você é adulto, já aconteceram várias coisas, você já aprendeu, de certa forma já deveria ter aprendido a lidar com isso, a saber que as pessoas morrem e etc. Só que o sentimento que te dói, que você pescou lá do passado, aquela memória triste que você tinha lá, ela volta como se ela tivesse acontecido, como se você tivesse voltado no tempo lá atrás. E o teu sentimento é daquela criança. Então você rememora, você revive tudo aquilo. E isso se torna uma obsessão. Então, para você, hoje, né, como adulto, você tem consciência, é normal quando uma pessoa falece. Só que lá naquela memória, quando alguém falece, é muito devastador. Então você pode ficar puxando essa memória e aí toda vez que acontece um fato relacionado àquela memória, você fica assim muito mal.
Eu dei um exemplo aqui de uma pessoa que morre, tá? Dei um exemplo muito forte, mas vamos pegar o exemplo que eu dei antes, lá da separação dos meus pais. Não foi uma coisa assim, ó, um grande desastre, foi uma coisa que aconteceu. Mas se eu ficar com aquele pensamento de adolescente, rebelde, como aconteceu, que acabei, briguei com meu pai, briguei com minha mãe, tinha dia que saía de casa e sumia só para chamar atenção e tal. Se eu voltar para aquele momento lá, pensa o tanto que isso vai atrapalhar a minha vida, porque é um comportamento que ele é infantil. É um comportamento de um adolescente rebelde que acabou de saber que os pais se separaram, né? Não é um comportamento de um adulto que está acostumado na sociedade de hoje, as pessoas se separam, isso acontece. Então eu fico voltando lá para aquela situação. E aí, de repente, isso pode acontecer em um momento que você não pode ser uma criança, que você não pode ser um adolescente rebelde mimado. Né? Você precisa estar centrado para tomar uma decisão, para fazer um negócio no seu trabalho, sei lá, para ir conversar com o seu chefe, e aí você perde completamente, né, a estribeira, você fica completamente desorientado e você faz muitas vezes coisas que você não gostaria de fazer e você até nem entende depois, você fala, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu explodi desse jeito? Por que eu agi dessa forma? E você não consegue entender por quê. E o problema é que você está com uma auto-obsessão. Você passou por diversas coisas na sua vida, aqueles quadradinhos, né? Aqueles probleminhas, eles ficaram espalhados aí no seu subconsciente, você não soube lidar com aquela situação naquele momento e você deixou lá num cantinho como se aquilo fosse desaparecer. E isso, obviamente, não desapareceu. Em algum gatilho, aquela situação, aquele sentimento volta para você. Acontece muito isso com pessoas, por exemplo, que tiveram problemas de relacionamento. Por exemplo, uma mulher que ela foi traída, agora toda vez que ela começa a namorar de novo e chega num determinado ponto, que foi mais ou menos o mesmo ponto que ela foi traída na outra relação, que ela começa a ter um comportamento ciumento, possessivo, começa a perseguir o cara, começa a querer até catar cabelo em ovo, sabe? Como se tivesse acontecendo uma tragédia e às vezes aquilo não tá acontecendo realmente. Então ela fala, quando eu tava com 1 ano de relacionamento, no meu relacionamento anterior, né, o meu namorado me traiu. Então agora, nossa, eu tô quase completando 1 ano. Será que esse namorado me trai também? E aí ela começa a criar uma situação na mente dela e ela não sabe por quê. Poxa, eu não era ciumenta. E agora por que eu tô ciumenta? Né? E aí, às vezes, essa pessoa, ela vai provocando, ela vai sentindo tanto isso com tanta intensidade que ela pode acabar, inclusive, provocando uma situação em que a pessoa, que às vezes nem estava pretendendo fazer isso, mas pela energia dela, ela pode inclusive atrair isso, ou mesmo ela começar a achar que aconteceu em qualquer situação. Eu vi um vídeo esses dias na internet onde tinha um rapaz, ele estava numa lanchonete e ele agradeceu a garçonete que trouxe o lanche para eles, e ele estava filmando assim porque ele queria mostrar o comportamento. Aí ele falou, obrigado, moça. E a namorada, ela mudou a feição assim na hora e falou para ele, por que você agradeceu ela? Por que você tá afim dela? Não sei o que. Começou a brigar com ele porque ele disse obrigado para a garçonete que trouxe o lanche. Então, esses comportamentos, né, ali no caso o cara filmou para ser engraçado, né, para falar, nossa, olha como minha namorada é ciumenta, mas isso pode ser uma autoobsessão dessa moça. Ela pode ter uma questão ali no subconsciente dela, no interior dela, que ela não aceita que outras mulheres cheguem perto, porque pode ter acontecido alguma coisa assim, pode ser uma coisa até dos pais, né? Sei lá, meu pai era mulherengo
né? Ou a minha mãe traiu meu pai, ou até ela já passou por relacionamentos onde se ela não ficasse de olho, o cara já estava olhando para outra. Então ela tomou isso como uma verdade e ela fica se auto-obsediando sem parar, ela fica rememorando aquilo fica tocando como se fosse uma música, né, no repeat, assim, 1000 vezes, e de tanto ela ouvir aquilo dentro da própria mente, ela acredita que aquilo é verdade, e isso pode atrapalhar. No caso ali, o moço estava achando engraçado, mas imagine você viver desse jeito, que você não pode olhar para o lado, você não pode fazer nada, que a pessoa está ali paranoica o tempo inteiro querendo te controlar. Então isso pode realmente acabar destruindo completamente um relacionamento. E é da mesma forma com traumas. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de iniciar o meu trabalho espiritual, mesmo sendo médium lá desde criancinha, porque aconteceu uma situação de um trauma quando eu era pequena. Que eu estava com uma babá, né? Meus pais tinham ido viajar e deixaram a gente com uma babá. E essa babá, ela queria assistir um filme de terror chamado O Exorcista, que estava passando na televisão. E era de madrugada, na cabeça dela, né? A gente ia dormir e ela ia assistir o filme. E a gente estava brincando, eu e minha irmã mais velha, a gente estava brincando ali. Eu tinha 5, a minha irmã tinha 6 anos. A gente estava brincando ali no chão da sala e ela pôs para assistir o filme e ela achou que a gente não estava prestando atenção. Só que a gente estava prestando atenção. E a gente acabou, pelo barulho do filme e tudo mais, a gente sentou e começou a ver, ela não percebeu. E o que aconteceu foi que as duas ficaram completamente traumatizadas com essas questões espirituais. Eu morria de medo, né? E ali é um filme de uma pessoa que está possuída, né? Então isso se tornou um grande medo para mim. E eu, durante 34 anos, eu me sabotei, né? Eu não me permiti desenvolver a minha espiritualidade porque eu tinha medo. Tinha amigas minhas que queriam me levar, elas falavam, nossa, você tem mediunidade, você precisa ir no centro, você precisa desenvolver isso, você precisa conhecer, né, esse seu lado para você poder controlar, né, porque aconteciam muitas coisas estranhas comigo e eu não ia de jeito nenhum. E foram 34 anos, até os meus 34 anos, né? Vamos pôr aí dos 5 até os 34, foram 29 anos que eu fiquei com essa auto-obsessão. Fiquei com esse trauma que eu não podia nem ouvir falar em desenvolver a minha espiritualidade. Eu demorei muito tempo para conseguir me livrar desse trauma e poder viver a minha missão, que era trabalhar justamente, né, com essas questões espirituais, né? E eu, mesmo depois que eu comecei, lá no comecinho, né, do meu desenvolvimento como terapeuta, lá no comecinho eu ainda tinha muito medo, mas eu tive que controlar esse medo e sem saber disso que eu tô contando aqui para vocês, sem saber que isso era um tipo de obsessão, né, que isso era um medo que eu tirava de lá do passado e eu trazia de novo e eu tinha aquele mesmo sentimento de criancinha, de sentar no cantinho e chorar e de não conseguir dormir, não poder apagar a luz porque eu tinha medo. Era uma coisa bem forte, assim, e que não deixava que eu me movesse. E por que eu não me movia? Porque aquela memória específica, aquela obsessão que eu tinha, ela não vinha com a minha consciência de 34 anos. Ela era puxada com a consciência daquela menina de 5 aninhos que nunca tinha visto uma coisa tão assustadora na vida, né? E viu e tomou aquilo como uma coisa que ela precisava, né, empurrar para longe, não podia de jeito nenhum entrar em contato com isso. Então é muito provável que você esteja se identificando já com essas informações que eu estou passando aqui. Eu dei vários exemplos assim diversos, porque são as coisas mais comuns que acontecem com a auto-obsessão. Mas podem acontecer nas mais diversas áreas. Tem pessoas, por exemplo, que não aceitam hierarquias. E às vezes é porque a pessoa teve um pai muito autoritário, lá quando ela era criança,
que não deixava ela fazer nada, e aí essa pessoa ela não consegue ser mandada por ninguém, porque para ela, na ideia dela, se ela for mandada por alguém, ela está de novo sendo subjugada pelo pai, que era uma pessoa autoritária lá na infância dela. Então você imagina a pessoa viver o resto da vida dela sem conseguir se dar bem com um patrão. E essa pessoa precisa arrumar um trabalho, ela precisa, né, seguir níveis hierárquicos, né? Se ela vai trabalhar numa empresa, mesmo que ela venha crescer lá dentro, como que ela vai crescer se ela não aceita o primeiro patrão ali dela, né? Então isso pode atrapalhar o crescimento espiritual, o crescimento profissional, né? Pode atrapalhar que a pessoa consiga ter um bom relacionamento com as pessoas, um bom relacionamento amoroso, e pode fazer com que ela nunca consiga sequer entender o porquê que ela age dessa forma. E até tem pessoas que começam a pensar que tem um comportamento bipolar, que tem algum tipo de problema de esquizofrenia, e na verdade pode não ser exatamente isso, né? É claro que existem pessoas que são bipolares sim, existem pessoas que são esquizofrênicas sim, mas muitas vezes quando a pessoa percebe depois, né? Porque em geral o esquizofrênico, por exemplo, ele toma aquilo como realidade, ele não consegue perceber depois que ele fez, que aquilo que ele está imaginando, né, é uma coisa que não faz sentido. Mas a pessoa que está com essa auto-obsessão, geralmente ela percebe, só que ela não consegue ter controle sobre essa atitude que ela está tendo de realmente não conseguir controlar os seus impulsos em determinados momentos. E existem diversas formas de desarmonia, cada caso é um caso. Para que eu possa analisar o caso de uma pessoa, eu preciso de fato conhecer a história dela, né, fazer realmente uma consulta, né, fazer ali uma limpeza, uma verificação para ver se a pessoa realmente está passando por isso. Não tem como eu dizer aqui para vocês de uma forma geral, né, que isso é sempre igual para todo mundo. Por isso que é importante a pessoa fazer um tratamento direcionado especificamente para ela. Esse tipo de obsessão, embora não seja chamado assim, né, na psicologia, na terapia tradicional, ele é sim, né, uma questão de traumas, uma questão que a pessoa fica resgatando problemas que ela já viveu aqui nessa vida. Mas aí também tem um outro problema, que muitas vezes a pessoa chega aqui, inclusive para fazer terapia com a gente, e ela fala, mas eu já faço terapia 5, 10, 15, 20, já atendemos pessoas que faziam terapia há mais de 20 anos. E a pessoa não conseguia melhorar. Ela falou, eu fiz, melhorei até determinado ponto, né? Eu passei bastante tempo assim melhorando gradativamente, eu percebi que eu mudei, eu melhorei muito, mas chegou num ponto que travou. E eu continuo fazendo a terapia, né? Eu vou lá, me sinto melhor, mas depois volta tudo e eu não consigo entender de onde vem. O próprio terapeuta não consegue trazer isso à tona. Aí a gente entra na parte espiritual, porque a gente não tem somente esse resgate de memórias da vida que a gente está vivendo agora, com esse corpo físico, né, com essa consciência. A gente está conectado com várias outras consciências que fazem parte do mesmo eu superior que nós. E essas consciências, elas interferem, elas podem interferir através da mesma coisa que acontece aqui no caso da autoobsessão. Esses gatilhos podem acionar memórias que são de outras vidas. E aí, quando esses gatilhos de outras vidas são acessados, como é que um terapeuta que não trabalha essa parte holística, espiritual e energética, como
ele vai conseguir saber se você não consegue contar a ele, falar para ele de nenhuma história que você viveu aqui, que pode ser a causa, né? Que pode ser aquele quadradinho perdido aí na sua mente que veio, que desabrochou para que você passasse a vivenciar aquela situação que não está sendo legal. Então não vai ter como ele descobrir, porque simplesmente não está nesse corpo físico, não é uma memória que você pode recordar, que você pode trazer e ele falar, tá, é aqui que está o problema, então vamos ressignificar esse momento, né? Então vamos modificar a forma como você se sentiu, né? Eu vou explicar para você por que aconteceu assim, vou explicar lá para sua criança interior, né? Para que ela compreenda com a mente que você tem hoje, que você é hoje um adulto, e agora você pode compreender aquilo que se passou de uma forma diferente, né? Você pode entender que um adulto pensava de tal forma e você como criança não conseguiu compreender aquela forma adulta de se aquela forma adulta de se pensar, porque você simplesmente não tinha desenvolvido ainda o suficiente a tua consciência por você ainda ser uma criança. Então não tem como um terapeuta que não entra nessa parte holística, energética, espiritual, encontrar a causa para poder solucionar nesse caso. Tá? Mas eu vou falar dessa parte, né, das influências, das interferências, das consciências de vidas passadas também, que podem estar interferindo nessa vida atual e como que isso acontece, vou explicar bem detalhadamente no próximo vídeo. Então, fiquem ligados aqui no canal, não esqueçam de deixar o like no vídeo se vocês gostaram, de contar as experiências de vocês aqui nos comentários e acionem o sininho para vocês não perderem esse próximo vídeo que eu vou falar dessa parte espiritual também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!